A verdadeira ética ocorre quando nos sentimos integrados ao processo misterioso do nosso planeta Terra, o planeta vivo, Gaia. As palavras de Lutzenberger apresentam o programa Estação Gaia, da Circula TV. Olá a todos, bem-vindos à Circula TV. Eu sou a Luciana Hoppe e hoje estamos aqui para mais uma edição do programa Estação Gaia. Como falamos no programa anterior, esse programa de hoje é a continuidade do último, porque nós tínhamos uma pauta bem grande, e vamos falar então com o Gerson Almeida, que escreveu um capítulo do livro Ecossocialismo, Pra Quê e Por Quê?, organizado pela Nay Oliveira, que vai sair aqui pela Circula. Já tem a capa, eu vou botar aqui para vocês verem. Então, esse livro foi lançado aqui na Circula no dia 19 de dezembro, né? Veio bastante gente, foi bem bacana. Então, o livro está à venda aqui na Circula e com os autores também. E é um exercício, então, São 8 autores, né? 9 autores que estão refletindo sobre esse tema do ecossocialismo. Então, como o nosso programa Estação Gaia tem essa perspectiva de discutir esses temas importantes para o nosso planeta, a gente está dando continuidade com esse nosso bate-papo. Hoje, o Alonso não está aqui conosco, ele teve uma reunião, não pôde gravar aqui com a gente, mas eu e a Nay, então, vamos dar prosseguimento ao programa do mês passado. Olá, Nay, olá, Gerson. Nay, vou passar a palavra para ti. Então, Gerson Almeida, seja bem-vindo. Lembro que o Gerson é mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi secretário municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre nos governos de Tarso Genro e Raul Ponte. Anteriormente, contemplamos as cidades como espaço democrático com potencial para realizar a transição ecológica, o orçamento participativo e também como a ONU, a Organização das Nações Unidas, tem avaliado a crise socioambiental. Então, dando continuidade, nós vamos para a primeira pergunta, que é: o que é necessário, Gerson, para o incremento de um processo de participação da população? É um prazer estar com vocês novamente aqui, Naya e Luciana. Em primeiro lugar, se nós trabalharmos com municípios, né, com instâncias do Estado, isso também serve para o âmbito estadual ou federal, né? Tem alguns critérios que as experiências pretéritas e em curso do orçamento participativo, nas suas mais variadas formas, tá, têm mostrado como decisivos. Em primeiro lugar, para conquistar a confiança das pessoas, tá, que são, primeiro, e antes de qualquer coisa, regras claras, recursos previamente definidos, e espaços de discussão e acolhimento para que as diferentes opiniões possam se expressar. Assim como faz parte disso, naturalmente, o compromisso com a execução dos acordos que foram realizados e de todos os compromissos que os governos vão firmando nesse processo. Quer dizer, que esses critérios todos, na verdade, compõem uma única questão. Quer dizer, respeitar as decisões é fundamental para que as pessoas elas tenham credibilidade no processo e disponham da sua energia, do seu tempo para participar. Porque participar não é apenas um direito, participar é também um grande esforço que os indivíduos e os cidadãos fazem para atuar na vida pública. E sem o respeito às suas decisões, às suas deliberações e ou regras previamente bastante claras e objetivas, essa confiança jamais vai se dar. E ninguém vai sair da sua casa depois de dias de trabalho, enfim, ou
ou várias outras coisas para exercer esse processo, se não acreditar que as regras serão cumpridas. Um outro indicador, eu acho muito importante, que a experiência tem demonstrado, é a permeabilidade das estruturas institucionais à participação da população, porque também esse é um outro aspecto que parece irrelevante, mas é muito importante. As formas de participação democrática das decisões, elas precisam contar também com uma reforma das instituições, dessa parcela do Estado, que torne-a mais amistosa ao cidadão. Quer dizer, essa permeabilidade das estruturas do Estado à população, ela é muito importante, porque, senão, parece sempre um muro fechado e que não adianta tu bater, porque tu nunca vai conseguir dialogar ou entrar ali na... Então, esse é um aspecto muito importante. Nós temos várias pessoas que têm estudado isso, tá? Nós aqui no Rio Grande do Sul temos estudiosos, o Fedose, por exemplo, não é apenas um acadêmico que tem dedicado tempo a isso, mas foi também lá no início do orçamento participativo um gestor importante no seu desenho. Ele, num dos seus livros, listou algumas questões que eu agora vou repetir aqui, que... Primeiro, ele sistematizou isso em 5 questões. Quem participa? O processo de inclusividade, ou seja, tem várias formas de orçamento participativo que são dirigidas a jovens, ou a mulheres, ou a públicos específicos, os trabalhadores de educação, de saúde. Então, essa regra de quem participa é fundamental. Em que condições vai haver igualdade entre todos os partícipes, ou vai haver uma escala de relevância na participação? Quer dizer, a igualdade, portanto, é um outro fator relevante das regras. E qual o poder real, ou seja, que diz respeito à efetividade. O que nós decidirmos e acordarmos aqui na plenária, ela vai ter efetividade ou não? E depois, né, um outro elemento é quais são os temas que estão submetidos à decisão desse público e que recursos estão disponibilizados para isso. É outra regra fundamental, porque essa regra, inclusive, de que assuntos e que recursos estão distribuídos, que é capaz, inclusive, de definir a abrangência. Não adianta eu discutir, decidir por 10 questões se eu só vou poder realizar uma ou duas. Isso é outro aspecto muito relevante, que é necessário, inclusive, para não gerar frustração ou desconfianças. E, por último, qual o nível de controle que as pessoas têm do processo? Quer dizer, isso é outra questão muito relevante. Por quê? Porque está associado também ao estabelecimento de regras claras. Eu, ao entrar no processo participativo, eu preciso previamente saber esse universo de questões para que estabeleça um compromisso entre eu e os demais, o conjunto, com a gestão pública. Então, eu diria que esses aí, Naya, são alguns aspectos institucionais do regramento, do desenho das experiências de orçamento participativo que precisam ser previamente definidas, ou previamente não quer dizer que a prefeitura ou os gestores vão definir e depois vão encaminhar. O previamente quer dizer, antes que as deliberações e o processo estejam em curso, é preciso tu combinar, tu consertar essas questões. Até porque, na verdade, essa interação virtuosa entre as pessoas e a gestão é que é uma das marcas do orçamento. No caso de Porto Alegre, eu concordo com isso. O caso de Porto Alegre ele é muito assim, pedagógico em relação a isso. Porque, por exemplo, quando os gestores idealizaram essa ideia de orçamento participativo, ela tinha um determinado formato. Quando ela foi submetida às plenárias, às reuniões, à opinião da população, dos seus representantes, ela foi ganhando um outro contorno. Então, veja como a construção
das regras e desse arcabouço que vai assim, vamos dizer assim, criar os caminhos do AP, são fundamentais de serem construídos também juntos. Me parece aqui que a gente tá falando de transparência, né? É uma coisa importante para construir tudo isso que tu falou, né? A confiança, a segurança. Com certeza. A gente está falando desse processo de ser transparente, como deveria ser tudo, né? Na nossa política, deveria. A Naya também tem um artigo, né? Importante no nosso livro, que vai falar da violência contra as mulheres, né, nessa perspectiva de ecossocialismo, principalmente durante a enchente nos abrigos, né, Naya? É numa experiência do ecofeminismo. Do ecofeminismo. Então, eu reúno nesse artigo a questão, né, dessa PL do estupro que está em discussão e também a inundação, porque o ecofeminismo ele reúne a questão da mulher e a questão do meio ambiente, porque entende que a mesma estrutura de poder que reprime as mulheres e que explora a natureza. Isso aí. Importante a gente... Esse livro tem muitas coisas para a gente refletir, né? Também tem um artigo do Leonardo Melgarejo que vai falar sobre ecossocialismo ou barbárie, né? Que é outra coisa que a gente precisa se questionar. Quando a gente fala de ecossocialismo, numa visão mais geral, a gente não se dá conta de quantos desdobramentos que esse conceito tem, não é mesmo? Naya, eu vou passar a palavra para ti para fazer a próxima questão. Pois então, eu estava ouvindo todas essas questões que o Gerson estava levantando, que dizem respeito, não é, a uma gestão democrática, e me surgiu uma pergunta básica. Gerson, é significativo o número de cidades que desenvolveram e que desenvolvem nas suas gestões o orçamento participativo? Sim, é muito significativo, tanto pela diversidade de cidades. Nós temos cidades capitais nacionais, inclusive. No caso de Porto Alegre, ele se desenvolveu em cidades dos mais variados portes. E hoje, nós temos mais de 1.000 cidades no mundo, em todos os continentes. Realmente não há nenhum continente que não tenha cidades com experiências de orçamento participativo. Inclusive algumas experiências que estão sendo feitas no âmbito nacional. Né? Como, por exemplo, nós tivemos uma lei no Peru, alguns anos atrás, que determina regras para a construção do orçamento com a participação popular das cidades. Nós temos uma experiência muito interessante em Portugal, mesmo que haja descontinuidade nessas experiências, mas elas demonstram que a participação popular, as formas de orçamento participativo, elas se desenvolveram e floresceram muito mais nas cidades, mas elas não estão restritas apenas ao âmbito das cidades. Há maneiras, é claro que ela tem que ter mudanças e se adaptar à escala, mas ela é plenamente possível de fazer no âmbito regional ou no âmbito nacional. Então, hoje, essas 1.000 cidades espalhadas nos mais variados continentes, nós temos cidades do porte, por exemplo, de Paris. Tem formas já sistemáticas, pelo menos 3, 4 experiências anuais de orçamento participativo. Eu tive a oportunidade, de há 2 anos atrás, participar de uma conferência da Organização Internacional de Democracia Participativa na França, onde pude não só falar da nossa experiência em Porto Alegre, do Brasil, mas, sobretudo, aprender com maravilhosas experiências que estão acontecendo. Inclusive, veja, lugares que eu, particularmente, não tinha informação. Quer dizer, lá no interior de países da Ásia Central, que têm, muitas vezes, poucas experiências de inclusão e de democracia, até mesmo, dos seus governos, têm experiências interessantíssimas de construção das definições do orçamento junto à população. Então,
essa realmente, tá, é uma experiência muito significativa e que mostra de forma categórica, a meu juízo, que essas ideias que acabam ganhando versão de verdade absoluta e quase incontestável, de que há um déficit de interesse das pessoas em participação, e outras coisas variantes desse tipo, elas não passam de ideologia e não passam de um discurso que disputa exatamente essa ideia de que a democracia tem que se limitar apenas ao exercício quadrienal de eleições e depois a gente não tem mais nada o que fazer. As mais de 1.000 experiências de orçamento participativo em curso hoje nesses lugares, ela desmente isso categoricamente, até porque é só abrir essas portas de participação, essas janelas de participação, que há realmente resposta. Muitas vezes, quando não há resposta adequada, e isso é usado contra a participação, é porque algum daqueles critérios que a gente conversou antes, na pergunta anterior, não estão sendo cumpridos. Por exemplo, não se estabeleceu um grau de confiança que faça com que as pessoas participem. Bom, e aí não é um problema do déficit de participação, é um problema do déficit de confiança entre a população e os seus dirigentes. Então, dando continuidade, né, queria lembrar que no nosso livro também temos um artigo que fala de um tema muito importante, que é o agronegócio, e como as commodities destroem, né, o equilíbrio climático, a economia, principalmente tem um impacto nos pequenos negócios, né, que são tão importantes num país. Paulo Braque e Marcelo Mosman vão escrever sobre isso. Então, dando continuidade às nossas questões, eu queria que tu me explicasse uma ideia que está contemplada no teu texto, Gerson, que é a seguinte frase, vou ler aqui. Não há diversidade ambiental sem diversidade social. O que tu quis dizer com isso? Eu cheguei a essa conclusão, tá? Não prévia, mas acompanhando a experiência em curso, no caso de Porto Alegre, e outras, né, que eu tive a oportunidade, de conhecer, de que a democracia participativa, a inclusão das pessoas ao longo de todo o ciclo de construção das políticas públicas, ela é fundamental, tá? Essa inclusão de novos sujeitos nas discussões e deliberações, ela é uma condição para que a gente quebre o fluxo de repetição. Porque quando a homogeneidade dos gestores, a homogeneidade do núcleo político que delibera, e aí eu não estou falando apenas de gestores que estão ali na tarefa, mas das elites políticas que participam das deliberações, porque sempre há, quando não temos democracia participativa, nós temos outros setores incidindo nas decisões, de forma explícita ou de forma não explícita. Então, sempre há pressões e contrapressões, sempre há alguém definindo. A verdade é que, quando não temos democracia participativa, esses alguém são aqueles que, por razões econômicas ou outras questões, têm muito mais acesso aos gestores, ou por identidade de classe, identidade de várias ordens. Então, a falta de homogeneidade, quando são muito iguais os setores que participam do processo de deliberação, a tendência é natural que seja para repetição, para continuidade. Enquanto que, à medida que tu vai incorporando novos sujeitos, novas pautas, novas agendas, começam a emergir na cena pública, nesses espaços de deliberação. E aí é essa diversidade que é um motor da mudança, o motor de novos acordos, de novas deliberações, essa tensão que a participação de diferentes setores gera, ela é a condição, inclusive, para que tu possa estabelecer um desconforto no processo tradicional de construção das políticas públicas, das deliberações e aí por diante. Nós temos exemplos muito claros. Não muitos anos atrás,
A própria pauta quilombola, para pegar um exemplo, tá, de um movimento social relevantíssimo, mas a própria pauta quilombola era uma não discussão na gestão das políticas públicas. Foi exatamente quando o movimento ganhou pauta, ganhou consistência, disputou opinião no espaço público, que essa dimensão passou a ser considerada. E, inclusive, não quer dizer que ela seja aceita, mas considerada como um elemento de tensão que pressiona vários agentes a incorporar. A Naya é uma representante aqui, por exemplo, do debate feminista. Foram quando as mulheres apresentaram uma pauta à sociedade e disputam ela em toda, que essa questão passou a ser relevante. E isso é igual nas formas de orçamento participativo, de democracia participativa. A incorporação de novos sujeitos é que confere a diversidade necessária para que o ambiente, a tendência à repetição seja tensionada. E aí nós possamos estabelecer novas formas, novos caminhos. A experiência que nós tivemos em Porto Alegre, eu vou pegar só um exemplo nessa questão mais ambiental, vamos dizer assim. Até o primeiro governo do prefeito Olívio Dutra, em 89, nós tínhamos 3% de esgoto tratado na cidade. E Porto Alegre contribuía de forma extraordinariamente nefasta para a qualidade das águas do Guaíba ficar cada vez pior, né? Porque o esgoto era introduzido, despejado in natura, e não só esgoto orgânico, esgoto da cidade, mas também esgoto industrial, resíduos industriais. Pois bem, foi só com o advento do orçamento participativo que, ao longo de tão somente 10 anos, para uma história de 220 atrás, em que nós saímos de 3% de esgoto tratado para quase 30%. Isso é extraordinário. E isso não foi da cabeça brilhante, apesar de eu achar que alguns nossos governantes eram, assim, pelo seu compromisso com as lutas sociais, com os avanços, com a inclusão, eram brilhantes, né? Mas não foi por isso, ou por gestores competentes, foi porque nós incorporamos uma opinião que, nesses 220 anos anteriores, ela tinha um dique que impedia dela de chegar nessas decisões. E vejam a sabedoria que isso traz. Como é sábio o investimento em saneamento básico para a saúde geral da cidade e das pessoas. Então, vejam que eu fico apenas nesse exemplo, poderíamos citar tantos outros, mas isso ainda hoje é uma novidade. Ainda hoje as cidades lutam, e as populações, contra essa verdadeira ausência de tratamento dos resíduos, tratamento do esgoto, tratamento daquilo que é o que a cidade produz, sobretudo produz, quer dizer, que faz parte da dinâmica da cidade. A ausência disso é um dos principais fatores de falta de saúde, é um dos principais fatores que trazem infelicidade para as pessoas. Enquanto que as pessoas, sabiamente, quando são chamadas a participar, elas sabem muito bem onde o calo dói, e aí investem em mobilidade, investem em saneamento básico, investem na qualidade de vida, a rigor, investem em calçamento, investem em... Enfim, as pessoas sabem que uma cidade ela precisa investir na qualidade de vida, mas isso só se demonstra nos orçamentos públicos quando quando são incorporados novos sujeitos no processo deliberativo. E essa não é uma experiência só de Porto Alegre. E quando incorporamos novos sujeitos, a população a participar ao longo do processo de deliberação, do ciclo deliberativo de uma cidade, a verdade é que não só em Porto Alegre, mas em todas as cidades em que há experiências de democracia participativa, há uma clara preferência, há uma clara
definição de prioridades que dizem respeito a coisas que imediatamente trazem mais qualidade de vida às pessoas e à cidade. Ou seja, essa pedagogia é extremamente relevante e mostra que, na verdade, a transição ecológica ela só vai ser possível ser feita se nós quebrarmos essa tradição de excluir a grande maioria, especialmente os mais interessados no assunto, que é a população, do ciclo de decisão. Sem isso, não vai haver transição ecológica, como os últimos 30 anos, em que há COPs e há deliberações interessantíssimas a nível internacional, têm mostrado. Os governantes têm sido muito bons em fazer diagnósticos e deliberações genéricas e muito ruins em cumpri-las e transformar isso realmente em políticas públicas. O que me deixa muito... Como é que eu vou dizer a palavra, assim? Indignada, talvez, é que a gente já tinha avançado tanto nesse sentido. E fomos pioneiros nisso, e agora retrocedemos tanto, né? Então, isso é uma coisa que causa uma chateação, uma indignação e uma urgência da gente agir e fazer diferente. Ainda falando do nosso livro, a gente tem 2 artigos que a gente não falou ainda. Então, um vai falar do ecossocialismo na perspectiva do Karl Marx, que ele foi escrito pelo Márcio de Souza Bernardes. E a gente também tem uma questão relevante, que é o racismo ambiental, que vai ser tratado pelo Marcelo Regis Gomes Bastos. Indo agora para o final, então, da nossa entrevista aqui hoje, né? Eu quero agradecer muito a presença aqui do Gerson Almeida, conversando comigo e com a Naya. Uma pena que o Alonso teve uma reunião e não pôde comparecer no dia de hoje. E agradecer, então, bastante. Vou passar a palavra final para vocês, mas antes, lembrando que nós vamos tirar férias em janeiro e fevereiro e voltamos em março aqui na Circula TV. Naya. Então, Gerson, muito obrigada. Eu acho que teu artigo é muito importante. A democracia é condição para a transição ecológica nas cidades. E eu acho que o nosso livro traz, né, questões, na medida que tem 9 abordagens dentro desse contexto do ecossocialismo, eu acho que ele traz várias temáticas que nos dão um quadro muito importante para o que nós estamos hoje vivendo nessa emergência climática. E, especialmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, que temos passado por esses desastres socioambientais. Então, Gerson, para nós encerrarmos, eu queria te passar para as palavras finais ou alguma mensagem para o nosso público, dado a tua trajetória como homem público, e traz para nós toda uma experiência na gestão e também nas ideias. Não, Naya e Luciana, eu agradeço a vocês, tá? Ao Alonso também, que hoje não pôde estar, por essa oportunidade de reflexão e discussão sobre um tema que, para mim, é muito relevante. Dediquei boa parte da minha vida a essa questão. Mas, sobretudo, eu acho que essas experiências que estão em curso, estão crescendo, elas devem, mais do que nos dar nostalgia, nos fortalecer, porque elas nos asseguram que, independente de qualquer discussão ou coisa do gênero, a sociedade é viva, a sociedade é forte e a sociedade quer participar das deliberações. Quer dizer, não existe essa situação de que as pessoas abdicam disso. Não, as pessoas não estão com confiança de que as suas questões, as suas demandas, elas vão ter guarida. E é exatamente em relação a isso que nós temos que lutar.
A questão não é das pessoas, a questão está no modelo que exclui as pessoas desse processo, né? E nós nunca podemos perder de vista isso, senão nós começamos a sempre colocar a vítima como responsável pelos fenômenos como esse, né? Muito obrigada. Yes. Eu quero, finalmente, assim, agradecer profundamente o nosso acolhimento pela Circula, de um programa que vinha desde 2021, na rede Estação Democracia, que pertence ao Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito, e hoje já faz quase um ano, né, que nós estamos... 6 meses. 6 meses, então parece muito mais, né? Mas que nós estamos aqui na Circula, e é um espaço onde, então, a gente pode fazer essa roda de conversa, expandir essas ideias e esperar que 2025 seja um ano onde a gente tenha uma maior expansão da consciência socioambiental. Muito obrigada. É isso aí. Então, Naya, nós que agradecemos a confiança de estar aqui, né? A Circula é um espaço que tem posicionamento político. A gente sempre disse que a gente tem posicionamento político e vamos continuar tendo posicionamento político. E isso é uma das coisas que a gente abre um espaço para a gente discutir essas questões e para a gente instigar as pessoas para que a gente vote diferente, para que a gente pense diferente e que a gente possa retomar boas coisas e inventar novas coisas aqui, né, em Porto Alegre, para que a gente tenha um futuro mais sustentável. Então, eu agradeço a presença de todos, agradeço a quem está nos assistindo, lembrando que o Estação Gaia sempre vai ao ar na última segunda-feira de cada mês, às 18 horas, aqui no nosso canal Circula TV. Se inscrevam aí no canal para acompanhar tudo o que acontece aqui na Circula, principalmente no Estação Gaia. Então, a gente volta em março. Bom Natal, boas festas e até o ano que vem. 2025 muito melhor. Tchau. O planeta Terra é um ser vivo, um ente vivo com identidade própria, único de sua espécie que conhecemos. Assim, com esta frase de Lutzenberger, encerramos mais um programa Estação Gaia aqui na Circula TV. Nos encontramos sempre na última segunda-feira de cada mês. Se inscreva no canal para acompanhar a nossa programação.